Dudu não deve jogar mais pelo Cruzeiro e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto qual clube da Série A monitora de perto essa situação e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, quero começar contando sobre uma cena curiosa desse domingo. Gabigol no banco de reservas na partida entre Cruzeiro e Vasco era mostrado por um cinegrafista quando reclamou. Ele falou, o jogo é lá, viu? Filma lá. Em vez de me filmar, situação inusitada, Gabigol pouco acostumado com o banco de reservas. Sobre Dudu, que não deve mais jogar com a camisa do Cruzeiro. O primeiro a tratar sobre o tema foi Pedro Lourenço, Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, que foi flagrado respondendo a um torcedor e dizendo que o Dudu vazaria. Foi esse o gesto que ele fez. Perguntaram, o Dudu fica ou vai embora? E o Pedro Lourenço fez assim. Depois a gente descobriu que o motivo do afastamento do Dudu no jogo contra o Vasco se deu porque internamente ele pediu a demissão do técnico Leonardo Jardim. Jardim não gostou e disse que não trabalha mais com o Dudu. Que veio uma outra informação importante, já tem clube da Série A de olho na contratação do ex-atacante do Palmeiras, o Botafogo, sinalizou o interesse em contratá-lo para contar com o Dudu para o Mundial de Clubes. Torneio marcado para junho e julho, vale a lembrança de que o Botafogo pode contratar jogadores a partir de 2 de junho, janela que abre poucos dias antes da competição. Não me surpreenderia que o Cruzeiro topasse liberar o Dudu de forma imediata, ainda que ele só pudesse estrear a partir do mês de junho, pelo menos ia ganhando entrosamento com o restante do elenco. Também conversei com uma pessoa do staff do Dudu e a resposta foi se eles quiserem liberar o Dudu ou rescindir o contrato, que paguem a multa rescisória, multa astronômica, até porque o Dudu ganha R$1.600.000 por mês e tem contrato até 2027. A tendência é que exista um acordo, especialmente se propostas de clubes da Série A aparecerem. Queria destacar duas frases ditas pelo Leonardo Jardim depois da vitória do Cruzeiro por 1-0 contra o Vasco no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Abre aspas, o motivo da suspensão do Dudu não foi por causa da entrevista. O motivo da suspensão é interno. Todos os envolvidos estão a par. Direção, jogador, todo mundo, disse o Leonardo Jardim, que completou. Nesse momento não existe nada sobre a definição. Só um jogador que não foi relacionado, depois veremos as respostas que o clube vai dar. É o Leonardo Jardim jogando para a diretoria a decisão sobre o que fazer com um atacante. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Cruzeiro é o único com 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. São 3 jogos e 3 vitórias. Por conta desses 9 pontos conquistados, somados a 1 ponto como visitante, o Cruzeiro hoje é o 4º colocado no Campeonato Nacional, apesar desse caos extracampo e da campanha vexatória na Sul-Americana. E você, o que pensa sobre essa história? Gostaria do Dudu no seu time? Já uso o espaço para comentar. É a responsabilidade de quem trouxe o Dudu pro Cruzeiro, né? Aí, pelo menos, eu não consigo. É responsabilidade do atleta? Mas a gente tem que ver a forma, né, que ele saiu do Palmeiras. Então, assim, é lamentável pro Cruzeiro como instituição isso que está acontecendo nos seus bastidores. Em meio a tudo isso, eu vejo um técnico hoje que, com as suas limitações, ninguém está falando que é o melhor técnico da história do futebol português, mas está tentando montar um time dentro de campo. Que bom para a instituição Cruzeiro, que tem alguns jogadores comprometidos em fazerem dentro do campo aquilo que entende que é melhor o técnico Leonardo Jardim. Tá, e não outra dá. coisa. É forçar demais. O Matheus Pereira falou muita bobagem, eu critiquei muito, só que tem uma questão aí que, além do que você diz aos microfones diante das câmeras, tem o que você faz também longe disso, no ambiente de vestiário. E eu falei isso aqui agora há pouco. Então o problema é muito maior do que simplesmente uma declaração atravessada numa zona mista, tá? É isso que vocês precisam entender. Então não é tão simples quanto parece, não. Como diz um amigo meu, tem gato na tuba. E o gato é muito grande. São situações totalmente diferentes. E não duvido que pela semana algo muito grande aconteça no Cruzeiro, hein? Vamos esperar pra ver. Mas aqui, e o Dudu? E aí? Sai o quando? Vai sair mesmo? Então, vai negociar? Tem um contrato. Parece ter uma reunião. Eles vão, reunião hoje. Agora é hoje, né? Vão definir dele hoje o futuro dele. Aí eu o empresário dele é o Cury? Recebi agora uma informação que ele não quer sair, mas é lógico, é aquilo que eu falei semana passada. Um contrato, ele não vai conseguir fora do Cruzeiro um contrato que ele conseguiu no Cruzeiro. Que isso? Só que eu acho que diante dos fatos, o Cruzeiro não está disposto a massagear. O Cruzeiro não está disposto a massagear. Aliás, massagear para ninguém.
Quem não está envolvido 100% com o projeto, o Cruzeiro não vai deixar aqui. Mesmo que tenha que gastar, pagar multa e tal. Aliás, o André Hernan publicou que parece que conversou com alguém, né? Deve ter sido com o Cury. E o Cury disse, se pagar a multa tá tudo bem. Vocês estão entendendo? Que se pagar a multa tudo bem. Ou seja, eu não estou preocupado com o que meu atleta está fazendo dentro do clube. Se pagar a multa, ele vai embora. Qualquer coisa também pode cumprir o contrato, vai treinar na Toca da Raposa 1. O André tá esquecendo disso, né? Que o Cruzeiro não é obrigado a ir pagar multa. Não, o Dudu pode ser afastado, ter que comparecer ao Cruzeiro todos os dias, onde o Cruzeiro determinar, e vida que segue. Ele pra pode... ele, Dudu, lá, se ele achar que é uma grande pra carreira dele, passar 3 anos treinando na Toca da Raposa 2 ou 1 sem jogar, excelente. O valor. Não fica bom pra ninguém. Ele tá passando por um clima tão desagradável quanto passou no Palmeiras. O Palmeiras também Mas chegou... Mas quem podia imaginar, né? Por isso que... Mas eu entendo a contratação, agora voltando lá para a contratação... Mas quem trouxe tem que ser responsabilizado. Por isso que está acontecendo também. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou indo para o outro lado. Eu entendo a contratação pelo fato da história que ele tem com o Cruzeiro, de ter sido da base, ter sido formado aqui, ter falado que tem um carinho muito grande. Então... O que foi se montando era, ele tá voltando e vai fazer uma grande história aqui na equipe do Cruzeiro. Muito se imaginou, pelo menos eu imaginei isso. Era um cara que deu errado naquele primeiro momento por causa das ameaças que ele acabou recebendo lá de torcidas organizadas do Palmeiras. Aí tem a nova possibilidade, dá certo e eles... vem, participa daquela festa toda que foi a apresentação dele junto com os outros reforços lá no Mineirão lotado. Eu imaginei que seria uma reconciliação perfeita. Mas as informações que o Everton entregou pra gente agora, que o Thiago entregou pra gente agora e pra todo mundo que tá acompanhando, elas são pesadas, são graves. Isso não pode ser natural. Quando você fala assim, o Cruzeiro não vai aceitar, velho. O Dudu, ele foi para um patamar um pouco mais ousado do que a gente vê em qualquer tipo de situação. O que a gente estava reclamando jogador que não tem entregado em campo. Não, o Dudu foi para vestiário e para imprensa falar coisas pesadas. Essa do vestiário que o Thiago foi o Thiago mesmo que acabou de trazer pra gente. Ele é pesadíssima. Que na reunião teria pedido a cabeça do... E no vestiário falar que era só por dinheiro. No vestiário teria dito que... tô aqui só pela grana, não tô nem aí. E aí nota-se que parece que tem fundamento, né? Porque o empresário parece que passou pro André Hernan, que se pagar a multa, tudo bem, libera. Então ele trata a situação grave. Acabei de falar com o empresário dele. Tudo como negócio. Falou que não sai. Só se... pagarem a multa. Então aí pronto, tem que pagar a multa. Coloca o Dudu pra treinar a parte, essa indiferença, gente, tá certo, tá? Os advogados ouvintes nossos, as pessoas que defendem, tem contrato, eu sei disso. Só que esse tratamento convencional da situação, não pagou, sabe? Tipo assim, indiferente. Se o cara, indiferente, a palavra é de indiferença. Se o cara tá num projeto, mas não tá à vontade, e quem comanda o projeto não está à vontade com ele ali, senta, porque entre uma coisa e outra existe o bom senso, mas parece que o bom senso nesse caso não vai existir. Então o Cruzeiro tem como prerrogativa sim pegar e colocar para treinar em separado, péssimo para a carreira. Mais um erro na conta do departamento de futebol. Qual que foi a primeira frase do Leonardo Jardim na coletiva? Eu gosto de trabalhar com gente honesta e principalmente tendo honestidade intelectual. Tá aí o ponto. Isso, eu não dou recado. Mas tá aí o ponto. Quando você vê um jogador que tem por trás dele também uma pessoa que pega e fala assim, não, é só pagar que resolve tudo. Você vê que a indiferença na história mostra um pouco também, baseado em cima de um contrato, ok, viu gente? Tem um contrato, da beleza. Eu estou falando que é desonestidade intelectual nesse sentido. Eu discordo, viu? Eu discordo que seja desonestidade intelectual. Eu acho que o do Cruzeiro tem que arrumar uma forma de se livrar do Dudu mesmo. Desonestidade intelectual do cara falar que no meio do grupo que... isso nós concordamos. Não, isso nós concordamos. Se ele realmente... Deixei claro aqui que sobre o contrato você estava tranquilo, você está em contrato. Não, mas está citando até inclusive o empresário do cara. Eu não tenho procuração nenhuma para defender o empresário do cara, mas... eu faria a mesma coisa se fosse empresário do jogador. Eu falei que tá ok. De qualquer jogador. Eu falei que você tá em contrato, ok. Eu só discordo disso. O clube vai chamar para uma reunião. Agora, o que fica muito evidente para todos nós, e que é muito sério para mim, é que o ambiente interno do Cruzeiro é uma loucura, né? Não, uma belíssima desgraça. Quem foi contratado para cuidar, para ser o CEO e controlar o ambiente interno, que foi o Alexandre Matos,
virou uma roda de samba que todo mundo quer cantar, todo mundo quer participar e tal. Com todo respeito, a roda de samba, né? Mas tá uma roda de samba lá. Todo mundo tá tocando, Então tá todo mundo bom, tá cantando. Não, tô falando no sentido de todo mundo. Tô brincando. Não tem hierarquia, cara. Não tem. Não, eu acho que Sabe? agora até que ficou Agora clara. tem, Agora eu acho que ficou clara. Mas agora a hierarquia é o Léo Jardim. É o Leonardo Jardim. Ele tá, Exatamente. ele é a Mas ponta a estrutura do futebol ele é tem o que mudar, cume do pra mim. organograma. Já está Não, tem que mudar pessoas. Tá? Tem Não, que mas é que eu a tô te estrutura dizendo. e pessoas. Eu tô te Mudou, dizendo. mas tem gente lá, não adianta. Porque tem que mudar, porque as coisas continuam saindo de dentro do Cruzeiro. E outra coisa. As coisas, não só através do Pedro, as coisas continuam. Enquanto continuar saindo lá de dentro do Cruzeiro, não vai resolver. Pode tirar o Dudu, controle- pode tirar quantos jogadores Mas eu quiser. acho que tem situação coisas não que são existe mais. estratégicas, não. Perdeu Não, o acho que controle tem completamente. algumas Não acho. informações que saem Não, são não, estratégicas. não. Por exemplo, esse vazamento do Dudu, dos problemas do Dudu são estratégicos. Isso, Cara, Thiago. E veja isso bem. faz mal à instituição. Não sei, Claro viu, que Valor? faz. Não, o Veja mérito, bem. o mérito é todo Não seu, sei. do André. Não, claro que faz. Isso aí não precisa de brigar com ele. Pra instituição. Eu não tô falando do seu trabalho, tá? Não, eu entendi isso. É, Não, isso. eu O entendi seu trabalho é o perfeitamente. seu Só tô trabalho dizendo do que- André Hernan. Para a instituição, esquece. Eu aqui, eu já falei Não. várias vezes, todo mundo sabe que eu sou um jornalista cruzeirense. Eu não defendo a instituição Cruzeiro aqui, nem nos donos da bola. Eu sou um jornalista que comenta o futebol através do que fazem Cruzeiro, Atlético, América e outros clubes do país. Quem tem que defender a instituição é quem tá lá dentro trabalhando em prol dela. Eu não trabalho para o Cruzeiro. Eu acho que para instituição... Acho não. Eu tô convicto, Thiago, de que faz muito mal para a instituição. Eu também acho. Eu discordo disso, Não, né? tudo bem. Sabe por que eu Aqui o discordo? debate... Deixa eu só concluir, por favor. Aqui tem instituição, Cruzeiro. Aqui tem o Dudu fazendo o que tá fazendo. Aqui tem outros desgastes internos. Aqui tem alguém que vaza determinadas informações, questões que não são beneficentes, não trazem benefício para o clube, mas em um atual cenário de desestruturação do departamento de futebol, que é o que está se desenhando para acontecer, parece que vai estar dissolvendo, mas em algum momento vai cair uma parte maior do departamento de futebol. Isso é estratégico, porque aí você vai juntando as peças. Mas quando aconteceu a questão do Dudu, isso é assim, para falar assim, ó, sabe, é para colocar 1, 2, 3, salve todos, para tirar a minha situação de uma rota de colisão onde tudo possa apontar para uma responsabilidade grande para mim. Eu respeito e é parte do trabalho jornalístico, mas eu acho que essas questões estratégicas, nada que vaza de conteúdo interno de qualquer clube, Cruzeiro, Atlético, América, Internacional, eu não posso ver como estratégico, principalmente de um clube que passa os últimos 9 meses como o Cruzeiro Eu acho passa, que algumas Thiago. coisas são. Até esse caso do Dudu ou qualquer tipo de problema envolvendo um outro profissional, cara, em algum momento, na cabeça das pessoas que lá mandam, é importante que, pô, olha aqui, olha o Dudu. Olha aqui o Alexandre Matos, por exemplo. Olha aqui o Matheus Pereira, por exemplo. Sim. Então essas coisas... Pra externar o que de fato tá acontecendo. Essas coisas trazem opinião pública contra determinadas pessoas que façam que essas pessoas acabem saindo do clube. Mas eu vou concordar com o Valor. Reatividade não é estratégia, porque o Cruzeiro tem que se planejar. Também é. Isso é bom pra quem? Sabe? Gente, o aqui, ó, Dudu tem vamos pensar- o vamos Matos pensar num é cenário responsável político. por isso que acontece. Vamos pensar com o num Dudu. cenário político. Ele é o seu do clube. Sabe? Vamos pensar num cenário político. Você precisa reagir. Você não pode Sim, ficar tomando concordo, porrada mas sozinho. eu não falo que Aí isso você tá é ali, estratégia. tomando porrada. Em algum momento as coisas vão vazar, eu- porque as eu pessoas tô entendam entendendo o que você tá acontecendo. dizendo. Aí eu tô Eu tô entendendo dentro o do que você tá clube Pô, aí, pra não aí tomar... a opinião pública vai falar, porque- peraí, é o porque- Dudu tá errado é porque, mesmo. vamos lá, concordo. você eu mudei vai de lá, opinião. tira Depois de tudo que eu soube, eu mudei de opinião. Tira o Dudu do time. É isso aí. Agora, eu entendi, eu tô entendendo o que você tá dizendo. Você saca o Dudu do time, saca o Gabigol. Aí o Léo Jardim chama os caras e explica por que tá sacando. Aí o Gabigol entende e começa a tentar dar uma resposta nos treinos Isso. e quando ele entrou. Isso. E ninguém pode questionar. Isso. Né? Fato. Mas também ganhando o que ganha. Não é bem assim, porque o Dudu também ganha o que ganha. E o Dudu começou a praticar alguns movimentos dentro do clube que desagradaram a diretoria. Desnecessário O total. campo já Aí, dizia, gente. Também. Teve um jogo aqui que eu não sei que jogo foi, que você falou, todos entrou, os e começou jogos a que tocar ele de entrou, lado. todos os jogos que ele entrou. Que a gente chama Palestino, no popular de ficar Bahia, roubando, né, em campo. São Paulo, Bragantino. E aí, isso chama a atenção de forma negativa, só que começa a falar, pô, esse Portuga sacou o cara é isso, o cara é aquilo. E aí, estrategicamente, que é o que o Thiago tá dizendo, começa a vazar algumas coisas para que o público que tá do outro lado tenha noção do que tá acontecendo. Que, ó,
Ele foi sacado do time, mas não é só porque não tá jogando bem, não, tá, gente? É porque não tá jogando bem, é porque fez isso, aquilo outro e tal, e gerou todo esse problema. Aí ficou mais agravado depois do gestual do Pedrinho ontem lá em Uberlândia. Isto posto, eu acredito que o Dudu não jogue mais pelo Cruzeiro. Se vão pagar a multa e vão liberar, não sei. Se vão deixar treinando em separado. Por que é treinar em separado, hein, Elton? Você que é um repórter bom de português, filho da dona Cleusa. Treinar em separado e não treinar separado. Acho que é em separado mesmo. Mas é feio, não é? Treinar em separado. Mas enfim, se vão pagar a multa, se vai haver um acordo, se o clube está disposto a fazer um acordo. Tiago, qual não é a sei. multa? Fato Não é sei que, qual é a multa. o clube também não é obrigado a escalar, etc e tal. E treinar separado, eu acho que pode ser muito ruim, inclusive para a carreira do atleta, que vai ficar escondido, sentado em cima do contrato. Eu não vejo como um negócio... Eu falei aqui e repito, acho que nós teremos outros movimentos importantes no Cruzeiro essa semana. Eita! Eu acho que sabe aquela história de que o caldo entornou? Sim. Pois é. Acho que teremos outros movimentos importantes e o Cruzeiro não está disposto a segurar a pica para ninguém. Independentemente de quem seja. Jogador, dirigente e tal. Será que os Eu não movimentos ficaria dessa surpreso. reunião de hoje podem definir tudo? Não. Não? Esse de hoje é só pro Dudu. Eu não Mas tem a ficaria participação de todos. surpreso de mais jogadores deixarem o Cruzeiro. Também não. Outros jogadores. O Cruzeiro já está trabalhando, inclusive, as saídas, e são algumas saídas. E o Cruzeiro já tem alguns nomes. Mas isso é meio óbvio. Não, sim. Só que quando a gente fala que o Cruzeiro está preparando saídas, é saída grande. Então, Não é de qualquer jogador. e Mas são isso de pode- contratos recentes? São de contratos recentes? Assim como o do Isso Dudu? pode interferir no Gabigol? Você sabe Do de algo? Gabigol não tem nenhuma informação. Tem Aliás, a contratos. informação que eu tenho do Gabigol é de que ele tá se matando nos treinos. E aí, sempre que você diz Ele tem isso, entrado bem, cara. alguém solta essa de que, mas também ganhando o que tá ganhando. Não, como eu disse, o Dudu também tem um salário altíssimo e não tava. E ele tá entrando bem, pô. Ele Também entrou acho bem que- contra o Palestino. E aí, mas Entrou por que não, ele entrou participou ontem? do jogo todo. sim, Agora, entrou bem no vejam contra o só, né? Nem todo jogo Imagine se o Jardim precisa de melhorar os números dele, tá? No comando técnico do Cruzeiro. As atuações do time, da parte de responsabilidade dele, do elenco, rapidinho, na Sul-Americana são uma vergonha. Agora imagine tudo isso que está vindo à tona, bem entre aspas, dos bastidores do Cruzeiro, com ele não tendo conseguido resultados importantes como conseguiu contra o São Paulo, Mirassol, Bahia. Aliás, né, alguns desfizeram ainda do 3-0 do Cruzeiro pra cima do Bahia, como o Bahia ganhou do tal de Palmeiras ontem lá em São Paulo. Dentro do Allianz. Assim, Só isso. mas tá tudo bem. Imagina ele, Jardim, não tivesse conseguido pra ele para ele e pro Cruzeiro, tá? Esses resultados, hein? Não escalando o Dudu, não escalando o Gabigol. Qual que ia ser o barulho, né? Mas também tirou o Gabigol e o Dudu do time, hein? E tudo isso acontecendo. Mas se ele perde isso tudo aí, incrível, ele tava fincado. Ele tava no pico do urubu. Nós temos aqui, o Bruno prepara, eu sei, viu, Bruno? Já peço desculpas aqui nos microfones. Bruno prepara todo o roteiro do programa, sonora do Cássio e tal, mas aí eu sou um subversivo, né, Bruno? Toco a coisa aqui, por isso que, enfim, tem que pedir desculpa mesmo. Mas o caso do Dudu virou a grande pauta hoje. É a não grande tem como. pauta. O caso do Dudu tá, assim, bem em evidência. Ô, Pedro Lourenço, você precisa entender a liturgia do cargo. Não há como não entender. E a liturgia do cargo passa por não cometer esse tipo de ato que, inclusive, acho que pode lhe trazer, inclusive, problemas importantes com o Dudu e com o seu empresário e no relacionamento clube, enfim. Aqui o relacionamento já está azedo por causa de coisas muito graves que vocês detectaram e muito antes disso, desde a semana passada, no final de semana, vocês já tinham em mente o afastamento do Dudu, né? Primeiro afastado pelo técnico Léo Jardim, e não foi só pela entrevista na zona mista, para deixar bem claro, foi algo ocorrido dentro do vestiário e informado pelo Thiago Fernandes aqui, da pedida da cabeça do treinador também. Então juntou tudo isso, já estava muito grave aí, o gestual do Pedrinho ali, realmente não pode acontecer. A liturgia do cargo tem que ser respeitada, de fato você é dono de um gigantesco clube. Tem que ter cuidado, sim,
Qualquer dirigente, independentemente do comportamento, tem que ter muito cuidado, essa liturgia precisa ser respeitada. Eu vou fazer questão de soltar essa sonora do Cássio aí, que foi uma sonora muito importante. Esse áudio do Cássio é muito importante porque ele fala de uma situação, inclusive destacada por um jornalista do UOL, que gravou ontem no Instagram. Depois eu vou te falar o nome dele, eu não me lembro agora. Soltou no Instagram do UOL, ou do UOL Esporte, não sei, ontem. Deixa eu ver aqui. Depois do jogo do Palmeiras, ele pensou essa fala do Cássio e falou: eu percebi isso que o Cássio está falando, eu percebo que o Cássio falou, eu percebo isso aqui, percebi no Allianz Parque. As pessoas estão doentes. O Palmeiras perdeu e aí ninguém mais vale nada aqui no Palmeiras, tá tudo errado, tá impressionante. O Palmeiras que vinha de 7 jogos sem derrota, vencendo 7 jogos direto, enfim.